e hoje nós vamos ler os capítulos 24, 25 e 26 de 1 Crônicas. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesu, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesqueel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas. Dos descendentes de Anrão, Subael; dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote; dos filhos de Selomote, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias; dos filhos de Merari, Malimuzi; dos filhos de Jaazias, Beno; os descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; de Quis, Jerameel. E foram estes os filhos de Emuzi, Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias, dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que a dos mais novos. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbalos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azareia. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Didaute, Romante e Ezer, Osbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbalos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades.
A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf. Com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A sétima para Gesarela, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes eram ao todo 12, e a 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Sacar o sétimo e Peuletai o oitavo. Pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita: Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sortes para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste, da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supinhosa. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Etã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre e o trisavô de Selomote.
Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam partes dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas consagradas estavam sob o cuidado de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Isaac, Ananias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel a oeste do Jordão. Ao todo, eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron, encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei, nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés.